As Escrituras mostram claramente que quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 16. Então, mais uma prova de que a salvação, ela não é pela predestinação. É o livre-arbítrio que o homem tem de entrar pelo caminho estreito. Como está aqui dizendo em Marcos 16, 16. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, irmãos, essa doutrina da predestinação de Calvino, ela peca por esse aspecto, que ela impede todas as pessoas a obter a salvação, tanto o judeu como o grego, o gentil, né, aquele que nunca, né, ouviu de falar do amor de Deus, aquela pessoa que é ateu, aquele que segue o espiritismo, o budismo, né? Aquele que serve a mamon, né? Ao dinheiro, todos estão com oportunidade de serem salvos. Só precisa que essas pessoas venham ao conhecimento da verdade e a verdade vos liberte. E eles receberão pela graça a salvação por meio da fé. Então o desejo de Deus é ainda que todos se salvem, mas infelizmente nem todos darão lugar para Deus, infelizmente. E a consequência é a condenação eterna. Terceiro subtópico, a presciência divina. Presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão. Atos 22, versículo 14 e Romanos 9, 23. E de interferir na história humana. Neemias 9, 21, Salmos 3, versículo 5, Salmos 9, versículo 4, Hebreus 1 ao 3. Ele é soberano, Jó 42, provedor, Salmo 104, e sabe quem responderá positivamente ao convite de salvação. Romanos 8,30, Efésios 5. Deus proveu o meio de salvação para todas as pessoas, mas nem todas atenderão ao seu convite em sua soberania e presciência. Estamos sob os cuidados de Deus, mas paradoxalmente também desfrutamos do livre-arbítrio que Ele nos deu, o que aumenta mais a responsabilidade humana de obedecer à sua vontade. Romanos 11, versículo 18 ao 24. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Essa palavra crer no hebraico, ela traduz obediência. Não basta apenas dizer assim, quem crer será salvo, e permanecer na prática do pecado, não é? A graça não nos induz ao pecado, como nós já lemos lá em Romanos no capítulo 6, né, irmãos? Nós não podemos achar porque estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei, que vamos desobedecer às leis morais que a palavra do Senhor deixou para cada um de nós, não é? Que diremos, pois, irmãos? Não é? A graça nos faz viver no pecado? Não, a graça ela nos liberta da lei do pecado. Romanos capítulo 6, da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Versículo 1 e 2 diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí lá em 2 Coríntios 5,17, o mesmo apóstolo Paulo ele diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Não é? Eis que tudo se fez novo. Não é possível alguém, não é, aceitar Jesus Cristo ou viver debaixo da graça e ainda permanecer no adultério, na prostituição, na bebedeira, na idolatria. Não é, irmãos? Porque as coisas velhas têm que passar para aquele que está em Cristo Jesus. Não é, irmãos? Nós não podemos permanecer na lei do pecado. Se já estamos na graça, agora somos libertos da lei do pecado. Porque a lei, ela só foi criada por conta do pecado. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós fomos libertos da lei do pecado. E agora nós temos livre acesso ao trono da graça do Deus Todo-Poderoso. Amém? Se você já faz parte daqueles que irão, por sua vez, estar nas bodas do Cordeiro, glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém. Vamos para o tópico de número 2. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Armínio e o livre-arbítrio. Primeiro subtópico, breve histórico de Jacó Armínio. Jacó Armínio, ele nasceu no ano de 1560
e veio a falecer no ano de 1609. Nasceu na Holanda, foi pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade da Leiden. Tendo sido envolvido numa disputa calvinista, desenvolveu uma tese bíblica a partir dos primeiros pais da igreja, que foi denominada de arminianismo. Sua principal característica é a defesa do livre-arbítrio humano. Por esse posicionamento, enfrentou forte oposição, perseguição e falsas acusações por parte dos teólogos calvinistas. Entretanto, esse teólogo holandês sempre apresentou uma postura tolerante e não combativa, embora convicto de suas opiniões. Então, ele foi o precursor dessa, do livre-arbítrio. Só que Jesus Cristo já tinha falado sobre isso, né? Quando Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, né? E não pela porta larga. Então Jesus já está falando que nós temos o livre-arbítrio, né, irmãos? Então, Armínio ele só fez confirmar o que Jesus já tinha falado, né? A questão do livre-arbítrio é algo que Deus já tinha determinado na sua palavra. Abraão, né, antes de ser Abraão, Deus chamou Abraão. Sai-te da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele teve o livre-arbítrio. Abraão não era obrigado a sair de Ur dos Caldeus. Ele saiu pela fé. Ele saiu porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. Mas nem todos ouvem a voz de Deus. Às vezes tem pessoas que ouvem a Deus falando, não é? Ouvem a palavra do Senhor, mas não querem obedecer a palavra do Senhor. Querem permanecer na prática do pecado, querem permanecer, né, da forma que lhe apraz. Mas quem serve a Deus tem que ter diferença. Hoje eu falei, igreja tem que ter doutrina. Igreja tem que ter diferença, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós somos sal e luz do mundo. Tem que ter diferença na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de agir. Porque nosso Deus é santo. Aleluia, santo Deus. E ele diz assim, sede santo porquanto eu sou santo. E sede santo em toda a vossa maneira de viver. Deus não se agrada, irmão, de igrejas que permitem, não é, irmãos, o pecado, o inchaço, o fermento contaminar a igreja do Senhor. Porque a igreja tem que ser santa, a igreja tem que estar em separação do pecado. Porque Jesus veio buscar uma igreja sem mácula, sem ruga e sem mancha. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:14, segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santidade é indispensável para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é, irmãos? Então ele veio buscar uma igreja santa, sem mácula, sem mancha e sem ruga. Uma igreja que está preservando a sã doutrina. Não é? Apesar de muitas igrejas, não é, levadas por falsos mestres e falsos profetas, já está, né, distorcendo a mensagem da salvação, a mensagem da cruz do Senhor Jesus, permitem as vaidades, não é, nas suas igrejas, mas ainda há igreja que permanece preservando a sã doutrina e falando que o céu é um lugar estreito e para entrar lá tem que deixar o pecado, a vaidade e ser santo como Jesus é santo. Segundo subtópico, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas, de tomar decisões que afetam seu destino eterno, especialmente se tratando da salvação. Isso quer dizer que cabe a cada um deixar-se convencer pelo Espírito Santo para ser salvo por Jesus ou não. Embora Deus dê a todos a oportunidade da salvação, no jardim do Éden o Criador outorgou o livre-arbítrio ao homem, Gênesis 2:16, 17. Israel deu também a sua prerrogativa, Deuteronômio 30, 19. E a humanidade, o Altíssimo, possibilitou a escolha entre o caminho da salvação ou da perdição. Quem crer será salvo. Não é? Quem obedecer a palavra do Senhor Jesus será salvo. Porque quem crê nele, irmãos, tem que obedecer a ele. Não venha me dizer que apenas a gente vai crer de boca, né, em Jesus Cristo e vai permanecer adorando os ídolos, né, as imagens de escultura. Não é, irmãos? Os deuses que têm olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem ouvidos, mas não ouve. E a Bíblia diz, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que neles confiam. Não é, irmão? Mas nós confiamos no Senhor, Deus de Israel, Deus verdadeiro, Deus criador dos céus e da terra. Se você também crê nesse Deus, glorifica Ele. Não podemos achar que
por estarmos debaixo da graça, não é só dizer eu creio em Deus, eu sou cristão, né? Eu sou católico, né? Eu sou espírita, eu creio em Jesus, né? Não basta apenas. Se fugir da doutrina, se fugir da palavra, não é, irmãos? Já está em desobediência à palavra do Senhor. Porque, irmãos, nós não podemos achar que crer é só dizer eu creio, né? Esse amor é um amor só de palavras, mas o amor que Deus quer da parte da gente para com Ele é um amor de obra, não é, irmãos? A Bíblia diz isso lá em 1 João. Abra sua Bíblia. Primeira Epístola de João. Amém? Capítulo 3, versículo 18. O apóstolo João diz: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, Deus está falando aqui que Deus não quer que a gente só creia da boca para fora. Né, irmãos? E ainda permanecer na vaidade, na fornicação, que é quando alguém junta com alguém sem ser casado. Né? Mas confessa que é cristão. Né? Confessa que é discípulo de Jesus. Né, irmão? E os fornicadores ficarão de fora. A Bíblia diz, ficarão de fora. E nós não podemos deixar de pregar essa verdade, porque se nós deixarmos de pregar essa verdade, Deus vai cobrar de nós, dos ministros da palavra de Deus. Então, quem quer seguir a Jesus